Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais também, sejam todos bem-vindos. O assunto hoje é bastante interessante, né? Semana que vem vamos estar comemorando o nascimento do nosso Mestre Jesus. Hoje os teólogos sabem, pelo menos acreditam saber, que provavelmente essa não foi a data que Jesus nasceu, mas ele é o simbolismo aonde celebramos a sua passagem aqui pela terra, aonde nos impactou de uma tal maneira que hoje no nosso planeta entendemos o tempo como antes e depois de Jesus. Infelizmente não temos muitos recursos de onde tirar as informações de Jesus. A parte dos evangelhos, dos livros do Novo Testamento, não existe muita informação. Os romanos, infelizmente, não escreveram muito sobre Jesus, com exceção do historiador do primeiro século, Flávio Joséfos. Ali deixou uma marca falando de um homem que passou ali pela Galileia, chamado Jesus. E ele descreve ele de uma maneira bastante interessante. Ele fala assim: havia neste tempo Jesus, um homem sábio, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis. Um professor tal que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Ele fez seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. Uma definição muito bonita, fora do Evangelho, fora da Bíblia. Então, nós encontramos, se formos parar para pensar, o conjunto dos ensinamentos de Jesus nos seus 3 anos de pregações, que entendemos que durou mais ou menos 3 anos, se encontra ali sintetizado no Sermão da Montanha. É a fala mais longa de Jesus na Bíblia. E ela se encontra em 2 lugares. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E ela se encontra também no Evangelho de Lucas. Porém, no Evangelho de Lucas, ele está espalhado por todo o seu Evangelho. Então, consolidado, se encontra em Mateus. Então, faço aqui o convite a vocês, quando tiverem uma oportunidade, dá uma lidinha. São 3 capítulos somente. Mateus, capítulos 5, 6 e 7. E eu espero que no final, quando falarmos sobre o Sermão da Montanha, isso lhe traga um pouco de curiosidade para realmente ir em busca desses ensinamentos. No Espiritismo, para nós, realmente o Sermão da Montanha é de uma importância tremenda. Os nossos amigos espirituais, quando estavam com Kardec, no seu 3º livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, sentiram a necessidade de ali trazer as explicações dos ensinamentos de Jesus. Era chegado o momento de levantar o véu da ignorância e realmente entendermos o que o nosso Mestre Jesus quis nos dizer no Sermão da Montanha. Faço um outro convite para vocês. Se tiverem a oportunidade, quando chegarem em casa, leiam o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim, um dos textos mais bem feitos que existe, porque ali é bem claro o porquê o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito. Muitas pessoas que não são da doutrina espírita pensam que o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia espírita, e não é. Os espíritos sentiram a necessidade de trazer o Evangelho segundo o Espiritismo para realmente explicar o que Jesus quis dizer no Sermão da Montanha. Porque por muito tempo fomos ignorantes sobre este assunto.
desde a formação da Bíblia com Constantino no século IV até o começo do século XVII, com o rei James, quando finalmente, passado ali por Martim Lutero, por João Calvin, e aí eventualmente o rei James traduziu a Bíblia para o inglês, e aí finalmente tivemos acesso novamente a esses ensinamentos. Naquela época a gente dava mais valor e estudava mais. Hoje somos bombardeados por informações e muitas das vezes, por o excesso de informação, não conseguimos filtrar o que realmente é importante, o que realmente vai acalentar o nosso espírito, o que realmente vai fazer diferença na nossa vida quando chegarmos do lado de lá. Então tá aí o convite. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é curtinho, é como se fosse um parágrafo. E quando tiver uma oportunidade, leiam o capítulo de Mateus 5, 6 e 7. Ali está na íntegra o Sermão da Montanha. Vamos entender o porquê o Sermão da Montanha é tão importante para a doutrina espírita. Quando Kardec estava ali sendo influenciado pelos amigos espirituais, compilando o Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca na sua introdução: resumimos nesta obra os trechos que podem construir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. E você vai entender que os ensinamentos que estão ali, trazidos pelos nossos amigos espirituais, é independente de qualquer religião. Ele não trouxe aqueles ensinamentos, a explicação do que Jesus quis nos ensinar para os espíritas. Não para os católicos, também não para os protestantes, para o ser humano. Ali está o código da moral universal para todos nós. E ele é totalmente baseado nos ensinamentos de Jesus. A gente vai entender que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 28 capítulos, o 28º sendo um capítulo de orações. 15 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é tirado do Sermão da Montanha. Mais da metade. Será que o Sermão da Montanha é importante? Claro que era. Por isso os espíritos sentiram compilados a trazer essa explicação, para realmente conseguirmos evangelizar as massas, para realmente entendermos. Porque se você não tiver uma Bíblia de estudo, se você tiver uma Bíblia simplesmente normal, tanto uma Bíblia católica como protestante, porque o Novo Testamento é igual, são 27 livros. O Novo Testamento não muda. A Bíblia católica tem 73 livros e a protestante 66. Só que o Novo Testamento é igual, o que muda no Velho Testamento. Se você pegar a Bíblia, somente ela, sem nenhum conhecimento anterior, realmente é difícil, porque você lê o Sermão da Montanha e muitas coisas passam ali despercebido, porque a gente não tem a condição ainda de analisar. Por isso os espíritos se sentiram na necessidade de trazer essas explicações, para realmente entendermos em profundidade o que Jesus quis nos ensinar, o que Ele quis nos passar. Porque até hoje, 2000 anos depois, estamos aqui falando sobre este assunto tão importante. E aí está os 15 capítulos que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, desde o seu primeiro capítulo, onde fala: não vim destruir a lei. Capítulo 1, Jesus fala: eu vim para cumprir, para mostrar para vocês que sim, tem condição de viver uma linha reta, uma vida reta, e cumprir os ensinamentos deixados por Moisés e pelos outros profetas. Então, nesse primeiro capítulo, nos é revelado pelos Espíritos que Deus nos trouxe 3 revelações. A primeira sendo Moisés, nos trouxe a lei da justiça. A segunda sendo Jesus, que nos trouxe a lei do amor. E a terceira sendo a doutrina espírita, que nos trouxe a lei da razão. Ali, levantando o véu da ignorância e agora
entendendo a influência que o mundo espiritual exerce sobre o mundo material, mesmo quando não temos esse conhecimento. No capítulo 5, que é o mais longo do Evangelho, ali se fala: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Ali Jesus já faz alusão das causas das aflições. Causas essas que são aqui, causadas por nós mesmos, na lei de causa e efeito. Mas também traz alusão de causas pretéritas, de vidas passadas. Aí entendemos o porquê certas pessoas nascem de certa maneira. E aí fica claro ali duas leis, que são leis universais, que não são do Espiritismo. Já essas leis já estão aí presentes na civilização aqui da Terra há muito tempo, que é a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. No mundo Oriente, isso aí é muito usado, já muito entendido entre os hinduístas, os budistas, os taoístas. Lá já entendem isso claramente. No capítulo 7, ali, os Espíritos nos trazem explicando: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Ali já nos traz o ensinamento da humildade, que devemos ser humildes para realmente chegarmos ao reino dos céus. No capítulo 8, nos traz a bem-aventurança dos puros de coração, e ali coloca: porquanto eles irão ver a Deus. Nos traz a noção da simplicidade, que devemos ter, além da humildade, também a simplicidade, sem ostentação. Neste capítulo também nos traz a noção do pensamento, a importância do nosso pensamento, que o nosso pensamento, ele é matéria, é energia. Então ali também faz alusão neste capítulo. No capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois estes herdarão a terra. Ali já coloca. Ali já nos faz alusão da afabilidade, da doçura, que nós devemos do autodoutrinar, que devemos vencer a nós mesmos e sermos mais brandos, mais pacíficos, agindo com menos instinto e com mais razão. Seríamos muito mais felizes, inclusive perante aqueles próximos de nós também. Ali os Espíritos nos explicam isso detalhadamente. No capítulo 10, nos traz: bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Ali Jesus nos traz, os amigos espirituais nos traz o ensinamento de Jesus, onde se fala do perdão. Jesus já nos falava na oração dominical, que se encontra no Sermão da Montanha também. No capítulo 6, versículo 9 de Mateus, que devemos perdoar para sermos perdoados, porque todos nós ainda cometemos erros. Então ali, os nossos amigos espirituais já nos traziam a importância do perdão, porque devemos sair daqui, quando desencarnarmos, sem nenhuma pendência, sem nenhuma revolta, porque se não resolvermos aqui, enquanto estamos a caminho, que está também no Sermão da Montanha, teremos que responder, mais cedo ou mais tarde. No capítulo 11, Jesus nos ensina: amar o próximo como a si mesmo. Esse ensinamento, na verdade, se encontrava nas leis mosaicas, se encontra em Levíticos, no capítulo 19, versículo 18. Então Jesus estava ali só reiterando um ensinamento que já teria sido trazido por Moisés. Mas daí a importância, porque devemos amar sim ao próximo. E aí Jesus vai além, no capítulo 12, quando ele fala: amai os vossos inimigos, até então nunca proferido.
Ali Jesus nos traz o ensinamento do amor ágape, que devemos sentir para com o próximo, entendendo que aquele é um irmão encaminhado conosco, mas naquele momento se encontra em uma situação difícil, se encontra doente espiritualmente. Mas nós não somos melhor do que ele, porque eventualmente ele vai conseguir vencer aquela situação e iremos nos encontrar mais ali na frente como irmãos espirituais em caminhada, amigos. Então Jesus já fazia essa alusão de que devemos perdoar também os nossos inimigos. É fácil? Não, não é. Por isso, os Espíritos se sentiram compelidos a nos explicar isso bem detalhadamente, para entendermos a profundidade desse ensinamento de Jesus, porque não falou isso só por falar. No capítulo 13, ali ele já explica para nós: não saiba o que a vossa mão esquerda faz, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. O que ele quis dizer com isso? Não devemos nos ostentar, devemos ser humildes e simples, como já foi colocado. Quando fazermos o bem ao próximo, quando formos ali dar uma esmola a alguém, não pedimos para que toque as trombetas para anunciarem o que estamos fazendo. Está no Sermão da Montanha isso. Então já ali nos ensina essa questão de sermos simples, não ostentarmos. No capítulo 15, a máxima da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Existe um porquê a doutrina adotou isso como a sua máxima. Porque somos criaturas de hábitos. Fazendo o bem para o próximo, começamos a entender e desenvolver o sentimento de compaixão para com o próximo. Sentimento este que o nosso anjo guardião e espíritos mais desenvolvidos sentem por nós, porque eles também já passaram pelo que estamos passando agora. E devemos ter a mesma compaixão para com o próximo que se encontra numa situação adversa. Por isso devemos praticar a caridade, não só material, mas a caridade também moral, de estarmos ali auxiliando quando necessário, ser realmente um ouvido para uma pessoa que precisa desabafar. No capítulo 17, Jesus nos traz: sedes perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Ali já trazendo para nós a alusão que devemos buscar o auto-melhoramento. É o que os nossos amigos espirituais nos dizem. E nós só vamos conseguir isso se nós formos proativos com relação a isso. Com o tempo iremos melhorando. É uma lei, está no Livro dos Espíritos, a lei da evolução. Porém, se nós assumirmos que queremos realmente nos melhorarmos, este processo anda mais rápido. Então aí Jesus já faz o convite: sedes perfeitos. Então, lembremos disso. No capítulo 18, Jesus já fala: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Ali já fala para nós sobre a porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição, aonde iremos cometer muitos erros. Então devemos buscar a porta estreita. Vai ser difícil? Sim. Vamos encontrar obstáculos? Sim. Vamos ter dificuldades? Sim. Mas não estamos a sós. Nunca estivemos a sós. Todos nós temos auxílio espiritual. Nosso anjo guardião. Jesus ali já disse que jamais deixaria uma ovelha desgarrada. Então sempre temos o suporte espiritual. Por isso que temos que ter a boa vontade de querer fazer.
no capítulo 21, já nos fala que haverá falsos cristos e falsos profetas, já fazendo ali alusão de que chegará falsos profetas dizendo que são o Messias, usando ali o couro de uma ovelha, mas por debaixo é um lobo que está ali para nos fazer o mal. Então ali, já colocando que devemos prestar atenção no que é ensinado, porque nem tudo nos convém. Temos a opção de fazer o que quisermos, mas nem tudo nos convém. No capítulo 25, Jesus fala: buscai e achareis. Ali ele já fala para nós: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudarás. Já colocando os amigos espirituais, nos colocando este ensinamento que Jesus nos trouxe, que nós devemos buscar, sermos proativos, buscarmos o auto-melhoramento, fazermos a nossa parte. Não vai simplesmente cair do céu. E no capítulo 27, o penúltimo capítulo, nos fala: pedi e obtereis. Ali nos fala sobre a qualidade e eficácia das preces, porque o capítulo seguinte é sobre preces. Então ali Jesus explica, os nossos amigos espirituais explicam o que Jesus quis nos dizer, da importância da oração, que a oração nos conecta com nossos amigos espirituais, nos desconectam das frequências de adversários do passado, espíritos imperfeitos que estão aí cobrando alguma coisa, que só vão realmente nos perdoar a partir do momento que entenderem que já nós não somos mais aquele homem velho que cometia aqueles erros. Então depende de quem? Depende de nós. Então devemos orar sempre. Se não temos o hábito de orar, passe a orar. A oração, ela além de nos conectar com nossos amigos espirituais, traz um benefício, uma calma de espírito, uma paz de espírito, e aonde nos ajuda a lidar com situações adversas. Então, como vocês podem ver, no Evangelho segundo o Espiritismo, mais da metade é o Sermão da Montanha. Temos aqui na casa um estudo que é feito nas terças-feiras, onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Se quiserem participar, participem. Invista na sua vida espiritual, porque no final o que vai contar não é o que levamos de material, mas sim o que aprendemos aqui, como impactamos ao próximo, como melhoramos espiritualmente. É isso que vai fazer a diferença no final. Então invista em você mesmo, em vidas futuras melhores. Então, vamos ver o que nossos amigos falam sobre o Sermão da Montanha. Emmanuel nos traz no livro Há 2000 anos. Nessa época, Emmanuel, como senador romano, Públio Lentulio, conheceu Jesus. E ali ele nos coloca que começara o mestre um sermão de beleza inconfundível, e suas palavras pareciam tocar os espíritos mais empedernidos, figurando-se que os ensinamentos ressoavam nos cantos de toda a Galileia, ecoando pelo mundo inteiro, previamente modelados para caminhar no mundo com a própria eternidade. E até hoje está caminhando conosco, ecoando seus ensinamentos, e vai continuar ecoando até que tudo seja cumprido, como foi também falado no Sermão da Montanha por Jesus. Até que tudo seja cumprido de acordo com as profecias, vai continuar por aqui. Então a gente sabe que estamos em evolução constante e vai continuar conosco por um bom tempo. Então por que não nós já fazemos a nossa parte, sermos proativos e entendermos esses ensinamentos e pouco a pouco colocarmos eles em prática? Jesus e nossos amigos espirituais, eles não esperam que a gente mude de um dia para o outro. Eles entendem como funcionam, que é um processo. Mas novamente, cabe a nós
tomarmos o primeiro passo. Vamos ver o que mais falam nossos amigos aqui sobre o Sermão da Montanha. Humberto Rodin, filósofo, nos traz que o Sermão da Montanha é o Evangelho resumido, é a alma do Evangelho, é a essência do cristianismo. É o lugar onde se tem mais ensinamento trazidos por Jesus, está no Sermão da Montanha. Por isso ele faz essa afirmativa. Mahatma Gandhi, hindu, não era cristão, ele fala: o Sermão da Montanha é a mais bela página da humanidade. Por si só, preservaria os patrimônios espirituais humanos, ainda que se perdessem os livros sagrados de todas as religiões. Olha que afirmativa faz Gandhi. Se perdêssemos todos os livros sagrados, o livro dos Vedas, o Corão, o Torá, e se mantêssemos somente o Sermão da Montanha, ali estaria salvo os patrimônios espirituais humanos. Porque ele já tinha entendido, como um estudioso de teologia, quando ele leu o Sermão da Montanha, ele viu, está tudo aqui. Ele, curiosamente, uma vez, ele morou em Londres, foi estudar direito lá e depois morou na África do Sul também. Uma vez, em Londres, Gandhi, conversando para um grupo de teólogos, e um teólogo fez uma pergunta para ele, para colocar aquelas perguntas meio desconcertantes, para colocar ele numa situação adversa, como tem pessoas que gostam de fazer isso, né? Então, uma pessoa perguntou, um teólogo perguntou para ele o que seria necessário para o cristianismo crescer dentro da Índia. Então, vamos parar para pensar. A Índia é um país milenar. Se você pegar todas as religiões que existem hoje, a mãe de todas as religiões é o hinduísmo. Esse é o entendimento dos teólogos. Se formos voltando atrás para ver de onde saiu aquilo ali, eventualmente chegamos no hinduísmo. Logicamente, Gandhi entendeu a intenção da pergunta. E ele falou assim: bem, precisariam duas coisas para que isso acontecesse. Uma, que os ensinamentos escritos originais lá atrás não fossem deturpados pelo tempo. Segundo, os ensinamentos de Jesus fossem cumpridos pelos cristãos. Aí, ok. Então acho que o cristianismo não vai crescer tão rápido assim na Índia, pelo menos por um bom tempo, né? Então, uma resposta inteligente e verdadeira, né? Ele realmente se tornou fã de carteirinha do Sermão da Montanha. Inclusive, fala-se que até balançou-lhe um pouco ele. Mas ele também fez uma afirmativa uma vez, que o problema do cristianismo eram os cristãos. Porque nós não conseguimos amar ao próximo como a nós mesmos. Ainda. A nossa veneranda Joana de Ângeles nos afirma: o Sermão da Montanha é a carta magna dos direitos humanos, porque ali no Sermão da Montanha se fala sobre o divórcio, se fala que não devemos matar ao próximo, que devemos amar ao próximo. Então, realmente é uma carta magna dos direitos humanos. Humberto de Campos, o irmão X, nos diz que o Sermão da Montanha é a plataforma para Deus, que se colocarmos em prática os ensinamentos do Sermão da Montanha, iremos com certeza nos elevarmos espiritualmente, chegando a essa plataforma que nos aproxima do Criador. Um teólogo, Carlos Mesters, nos traz: o Sermão da Montanha é uma espécie de resumo da mensagem de Jesus. Ele coloca isso bem colocado. Porque se pararmos para pensar dos 3 anos de ensinamento de Jesus que acreditamos que ele fez, aonde está resumido tudo isso, vamos encontrar isso no Sermão da Montanha. Richard Simonetti, ele nos traz um comentário bastante interessante.
ele fala o seguinte: dia virá em que o Sermão da Montanha fará parte dos currículos escolares, mostrando que não existe orientação mais segura, nem terapia mais eficiente para os desequilíbrios do comportamento humano do que a aplicação do sublime código moral contido nos princípios apresentados por Jesus. O que ele está dizendo não é que devemos levar religião para a escola. Não é isso que ele está dizendo. Não é que as escolas têm que se tornar católicas, protestantes, espíritas. Não, longe disso. O que a afirmativa que ele faz, que devemos trazer os ensinamentos de Jesus, que é o código moral que está ali, que deveríamos levar as escolas para formarmos pessoas melhores, aonde isso elevaria o nível evolutivo do nosso planeta. Porque se todos nós estamos sendo formados baseado na lei do amor, o nosso planeta se desenvolverá muito mais rápido. Iremos desenvolver pessoalmente, individualmente, mas como um todo, com certeza, teremos mais paciência, teremos mais indulgência para com o próximo, seríamos um mundo mais feliz. E aí, Simonete indaga: se o Sermão da Montanha é tudo isso, por que não está ainda tão disseminado e assimilado pelas pessoas? É uma pergunta justa. Não damos a verdadeira importância ao Sermão da Montanha. Eu gostaria que os nossos irmãos de outras religiões, padres, pastores, dentro do cristianismo, focassem mais no Sermão da Montanha, porque ali você está trazendo o código moral de Jesus, a lei do amor. E é isso que acontece. Focamos às vezes em coisas também importantes, mas não tão quanto. Então, um dos desafios que nós temos para nos tornarmos cristãos verdadeiros, devemos questionar: as propostas de Jesus me interessam ou não? As soluções que Jesus apresenta para a vida me convêm ou não? Por quê? Isso é o livre-arbítrio. Cada um de nós temos que tomar essa decisão. Você vê isso claramente, quem trabalha ou já trabalhou em mesa mediúnica. Você vê muitos espíritos chegando ali, de tempos em tempos, que não querem aceitar Jesus. Porque a doutrina espírita é bem clara sobre isso. Respeitamos o tempo de cada um, mas sabemos que eventualmente aquele irmão ali vai ter o despertar espiritual e vai finalmente entender que ele também necessita aceitar essas leis que regem o nosso universo, a lei do amor. Então, quanto mais cedo despertarmos para isso, mais fácil será. Então fica aí o convite sedutor que o nosso mestre nos traz. Muitas vezes, quando chegamos na doutrina espírita, temos uma dificuldade tremenda, porque a doutrina espírita, um pouco diferente de algumas outras religiões, não coloca que devemos simplesmente aceitar Jesus como nosso guia, nosso Messias, e ali renascermos novamente dentro do cristianismo. Isso é muito bom e importante. Devemos sim acreditar em Jesus, porque Ele acredita em nós. Mas acima de tudo, a doutrina espírita coloca a responsabilidade em cada um de nós individualmente. Nós devemos fazer a nossa parte. Não adianta simplesmente falar: eu acredito. Ok, que bom. O que está fazendo a respeito? Então, está aí o convite. Vamos trabalhar um pouco mais na nossa vida espiritual, porque no final o que vai contar, né? Então fica aí. Vamos falar rapidamente sobre a passagem do aniversariante aqui na Terra, rapidamente, porque isso em si poderia ser um workshop, apesar de não termos
Além dos evangelhos, não temos muitas informações sobre Jesus, mas dentro do evangelho em si existe bastante informação. Poderíamos falar extensamente sobre Jesus. Acredita-se que Jesus nasceu entre 4 a 6 a.C. A data mais aceita pelos teólogos é no ano 6 a.C. Ninguém sabe realmente. Um nascimento inusitado, porque a Virgem Maria, acredita-se que ela tinha entre 14 a 16 anos de idade. Muito nova para os padrões de hoje, mas naquela época era normal. José, o seu pai, era uma pessoa mais velha, não sabemos exatamente a sua idade. E Jesus nasceu de uma mulher que era virgem. Esse é o entendimento. Humberto de Campos, o irmão X, nos traz uma informação sobre a Virgem Maria, que em preparação para a encarnação de Jesus, a Virgem Maria veio de um outro planeta para receber Jesus aqui. Faz sentido, porque um espírito de dimensão de Jesus teria que ter todo um preparo aqui para ser recebido. E ela o recebeu aqui e o conduziu perfeitamente. Depois do desencarne de Jesus, ela seguiu, acredita-se, para Éfeso com João e lá desencarnou em Éfeso, na Turquia. Chegando no mundo espiritual, foi recebida por Jesus, e Jesus ali falou para ela o que ela gostaria de fazer, se ela gostaria de voltar para o orbe de onde ela veio, ou para onde ela quisesse ir. Ela pegou e falou assim: não, eu gostaria de ficar aqui, porque eu vejo que aqui eles estão precisando do meu auxílio. A Virgem Maria é um dos espíritos que tem as maiores falanges de auxílio espiritual aqui na Terra e no mundo espiritual. A sua falange toma conta do Vale dos Suicidas, dentre outros trabalhos que são feitos no mundo espiritual e aqui na Terra. Uma passagem interessante que está em Lucas, no capítulo 2, ali pelo ano 6 depois de Cristo, o jovem Jesus, aos 12 anos, surpreende os sábios no templo. Naquela época era muito comum as pessoas viajarem para comemorar a Páscoa judaica. A Páscoa do judaica é diferente da nossa Páscoa, logicamente. Ali comemora-se a saída do povo hebreu do Egito, quando estavam ali, eram escravos. Moisés os retirou. Isso é comemorado todos os anos. Normalmente no mês de março, abril, uma festa de mais ou menos uma semana. Não tem data fixa, porque tanto os judeus quanto os muçulmanos seguem o calendário lunar e não o calendário gregoriano. Então, numa desses feriados da Páscoa, inclusive quando Jesus foi crucificado, ele estava indo para Jerusalém também para o feriado da Páscoa. Eles saíram de Nazaré para Jerusalém em caravana, era muito comum, viajavam-se juntos, né, para ser mais seguro na época. E a distância de Nazaré para Jerusalém não é muito longe também, ali tudo era próximo, em torno de 100 quilômetros mais ou menos. Então, eles foram, passaram o feriado, findado o feriado, estão voltando. E ali, quase já o dia todo passado, Maria e José finalmente se deram conta que Jesus não estava com eles. Esqueceram de mim. Esqueceram de Jesus. E aí voltaram para trás, para Jerusalém. Quando chegaram lá, ali se encontrava Jesus no templo, conversando, argumentando, fazendo perguntas, dando a sua opinião sobre as leis mosaicas. E ali os sábios do templo, maravilhados com aquela criança, pois não sabiam quem era Jesus ali, até então, né? Então, maravilhados com aquela criança de 12 anos com tanto conhecimento. Mal sabia eles, né? Dando sequência, não temos aí o que aconteceu com Jesus dos 12 anos em diante. Temos essa passagem. E aí, em Lucas, vamos falar
do batizado de Jesus, que foi feito por João Batista. Algumas pessoas acreditam que eles eram primos, porém, não temos certeza disso. Acredita-se que a mãe de João Batista, Isabel, era prima de Maria, mas não temos certeza, porque Jesus vinha da tribo de Judá e João vinha da tribo de Levi, e não era muito comum parentes viverem em tribos diferentes. Então por isso há um pouco dessa divergência, porém isso não é tão importante. Feito ali o batizado de Jesus no Rio Jordão, logo na sequência João Batista foi preso. Ele passou 10 meses preso e eventualmente foi decapitado por Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, através de uma sobrinha chamada Salomé, que o convenceu a fazer isso, e a sua cabeça foi entregue a ela em uma bandeja de prata. E naquela época, no auge ali, João Batista estava no auge, com mais ou menos entre de 20 a 30 seguidores. Esse é o que acredita-se, que eventualmente esses passaram a seguir Jesus, muitos deles, não todos, claro. Jesus, saindo ali do Rio Jordão, das margens do Rio Jordão onde foi batizado, foi atraído pelo seu espírito, assim que é colocado na Bíblia. E ele chega e vai para o deserto, onde ele passou 40 dias e 40 noites. E ali ele foi tentado pelo diabo 3 vezes. Então ele jejuando por 40 dias e 40 noites, chegando já ao final, ele já com fome, e ali o diabo fala para ele, tenta ele: se tu és o filho de Deus, fale para aquela pedra se transformar em pão. E Jesus fala: o homem não vive somente de pão. E não cai na dele. Ele pega Jesus, retira-o e leva para um lugar mais alto, onde ele consegue ver todos os reinados ali, em Judá, em Israel. Ele fala: tudo isso me pertence. Mostrou tudo para ele e falou: você pode ter tudo isso para você, desde que você me adore. E aí Jesus fala para ele que não, devemos adorar a Jeová, o teu Deus, e seguir somente a Ele. E aí, logicamente, ele viu, percebeu que não ia conseguir convencer Jesus, e ali o deixou. Logicamente, com certeza o acompanhou. Com licença, não sei se mas pode ter alguma pessoa aqui que não tem a profundidade do conhecimento espírita. Segundo a visão espírita, o diabo nesse momento representa quem? Quem era exatamente que estava tentando Jesus? Porque a gente sabe que o diabo não existe. Sim, mas a gente sabe que existem espíritos inferiores. E a gente sabe que existe toda uma hierarquia no mundo espiritual. A pergunta foi para quem não ouviu, e os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Porque a figura de Lúcifer, do diabo em si, a doutrina espírita sabe que não existe, né? Porém, o que é colocado ali é que Jesus foi tentado por espíritos inferiores, né? Porque também existe uma hierarquia de espíritos imperfeitos. Da mesma maneira que existe uma hierarquia de espíritos elevados, é o dualismo. Existe também de espíritos imperfeitos. E com certeza ali Jesus foi tentado por esses espíritos, né? Então é a questão da simbologia em si. Jesus, saindo dali, começa a caminhar pelo mar da Galileia. Isso se encontra em Lucas, no capítulo 5. E ele encontra primeiro André, irmão de Simão, que é o primeiro discípulo que ele conhece. E ali ele conhece eles, é apresentado a Simão, que eventualmente dá o nome dele de Pedro. E ele chega um dia, Simão e André estavam pescando com outros pescadores. Chega Jesus, já nessa época, pelo seu magnetismo, aonde ele caminhava, pessoas o seguiam. E ele falava
tão eloquentemente, falava coisas tão boas e bonitas, que as pessoas ficavam ali maravilhadas escutando. E ele chegou, subiu no barco de Simão, e vendo a tristeza de Simão, falou: Simão, pegue o seu barco e coloque-o lá no fundo e jogue a sua rede. E Simão vira para Jesus e fala: instrutor, porque ele ainda não conhecia Jesus, então não chamava Jesus ainda nem de mestre e nem de rabi, instrutor, mas via pelo magnetismo de Jesus que era uma pessoa especial. E falou: Jesus, falou: instrutor, nós passamos a noite toda e não conseguimos pegar nada, mas se o Senhor está falando para fazermos isso, vamos fazer. E assim o fez. Levou o barco lá para o fundo, jogou a rede e trouxe os peixes que mal coube no barco. E ali se encontravam também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, vendo tudo aquilo, maravilhados com Jesus. E Jesus vira para eles e fala: vinde comigo e o fareis pescadores de homens. E ali já saem os 4 com Jesus, seguindo. E no caminho, Tiago e João conheciam Natanael e Filipe. E ali já agregaram eles também. E ali seguiram 6, seguindo Jesus. E já outros seguidores também. Logo na sequência, vemos em João no capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. A importância dessa passagem, porque ali é feito o primeiro milagre de Jesus. Não sabemos quem estava casando. Ali não, isso não é importante. Porém, deveria ser alguém de conhecimento da família de Jesus, porque ele se encontrava, a mãe de Jesus estava ali, Maria. Provavelmente os irmãos de Jesus se encontravam ali também. É muito comum naquela época. Naquela época, os casamentos, até hoje na verdade, tanto os hebreus, mas principalmente os árabes, fazem festa de casamento que dura múltiplos dias. Vai muito do poder aquisitivo da pessoa. Quanto mais dinheiro a pessoa, mais dias de festas. Então, às vezes tem pessoas lá que faz o casamento e a festa dura uma semana, 10 dias, até mais. Então, chegado um momento na festa, acaba-se o vinho. Maria chega para Jesus e fala para ele que o vinho tinha acabado. E Jesus literalmente fala: mas o que eu tenho com isso? Literalmente dessa maneira. E ela pressionando ele. E ele fala: minha hora não chegou. Mas como um bom filho, não resistiu o pedido da mãe. E ali pediu para as pessoas que estavam ali trabalhando: tragam então esses 6 jarros de pedra com água. E ali ele transforma a água em vinho. E manda levar para o diretor da festa, o organizador, para que ele possa testar, o vinho. E ele toma e fica maravilhado. E chama o noivo e fala: normalmente, nos casamentos que eu organizo, o pessoal coloca normalmente o vinho bom primeiro, e depois que já beberam muito, coloca o vinho um pouco pior, que aí todo mundo já está bebendo, não sabe a diferença. Mas você guardou o melhor vinho para o final. Mal sabia ele que estava tomando água. Tomando vinho, na verdade, porque Jesus literalmente transformou a água em vinho. E ali começou o início das pregações de Jesus. Ali Jesus saiu para anunciar as boas novas. E ali Jesus colocado que fez vários milagres, várias curas.
Os teólogos há registrado que Jesus fez 37 milagres, dentre eles curas aos cegos, aos leprosos, aos paralíticos, aos obsediados, espíritos inferiores. Ele andou sobre a água, ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. A gente lembra de Lázaro, mas esquece que ele ressuscitou mais 2. Então alimentou mais de 5.000 pessoas. Então fez bastante milagre. Com isso com o tempo, você já estava no 3º ano já, ele chega ali, à beira do mar da Galileia, aos pés do Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças. E ali ele proclama o Sermão da Montanha. Esse foi o timeline, bem resumidamente, por causa da questão do tempo, para entendermos até o que levou Jesus para chegar ali no Sermão da Montanha. E depois dali ele seguiu para Jerusalém, que nós todos sabemos o que aconteceu lá. Mas a pergunta que é interessante trazermos é: quem eram as pessoas que ouviram Jesus na montanha, além dos discípulos e além dos seus seguidores? Teriam ali 3 grupos distintos de pessoas, e é bem claro isso no Evangelho, no capítulo 5, 6 e 7. O capítulo 5, ele é voltado mais para os pobres e oprimidos. Esse era o maior grupo. O segundo grupo eram os ricos e poderosos. E o terceiro grupo, os sacerdotes, aqueles que comandavam o Sinédrio, que eventualmente foram os que mataram Jesus, levaram à crucificação. Então, entre os primeiros, os pobres e oprimidos, Jesus trazia uma mensagem de esperança. Vós sois o sal da terra. Não perca o sabor do sal, porque aí o sal já não é mais importante, pode jogar fora, pisar em cima. Nos falava sobre o ensinamento, sobre a raiva, sobre o perdão, que devemos ser mais brandos. Falou sobre o divórcio, falou sobre as tentações. Então, dando esperança através das bem-aventuranças para os pobres, os oprimidos, que era a grande maioria que estavam ali. Isso está no capítulo 5 de Mateus. Você já vê, modifica já no capítulo 6, quando Jesus ali já está falando para os ricos e poderosos, onde ele fala que devemos doar sem ostentação. Ali ele nos ensina a como orar. O Pai Nosso se encontra ali no capítulo 6. Fala também que devemos realmente louvar e buscar os tesouros do céu e não os tesouros da terra, onde as traças e os ferrugens a consomem e o ladrão pode vir e levá-las. As do céu não. Então já endereçava isso para os ricos e poderosos. Para os sacerdotes, no capítulo 7, ele nos coloca: não julgueis para serem julgados, porque os sacerdotes da época, eles eram aqueles que tinham a impressão que detinham todo o poder, todo o conhecimento. Então era muito fácil julgarem. Ali Jesus fala sobre a porta estreita, mostrando para eles que a porta da perdição é uma porta muito mais larga, e que para chegar a ele é uma porta bem mais estreita, da qual eles não prestavam muita atenção. Falou também sobre os falsos profetas para os sacerdotes. Então você vê que era uma coisa direcionada para cada um que estava ali. Então é bem distinto, e você vê isso claramente quando você lê. Você vê ali falando tudo, endereçando, os pobres e oprimidos, aos ricos e poderosos e aos sacerdotes, além dos seus discípulos e aqueles seguidores que eles se encontravam. Chegando ao final, Kardec nos traz na Gênesis a seguinte colocação: uma pessoa que se ache
no fundo de um vale, envolvido por densa bruma, não vê o sol. Se entra a subir a montanha, à medida que for ascendendo, o nevoeiro se irá tornando mais claro, a luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá a luz do sol. Só depois que se haja elevado acima da camada brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela o contemplará em todo o seu esplendor. A simbologia aqui é que todos nós aqui nos encontramos aqui subindo essa montanha e temos opções. Podemos fazer uma subida vertical, se seguirmos o que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, ou através do nosso livre-arbítrio, podemos buscar desvios. Iremos eventualmente também chegar no topo da montanha, mas vai demorar um pouco mais de tempo, porque lá em cima vai estar o nosso Mestre Jesus nos esperando. E lá Ele estará pronto para nos ensinar. Aí, dependendo de cada um de nós, se vamos querer segui-lo ou não. É uma escolha. Então, o que nós trazemos aqui na noite de hoje é esses ensinamentos que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha. Vamos investir um pouco mais na nossa vida espiritual, porque no final é isso que vai valer. Agradeço pelo tempo de todos. Muito obrigado. Boa noite.